E aí, beleza? Que é o Daniel da Vegan Cheese Lover trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E hoje eu queria conversar especialmente com aquelas pessoas que ainda não fermentaram nenhum queijo vegetal. E isso, se você é uma dessas pessoas e está vendo esse vídeo, eu imagino que pelo menos a vontade de fazer um queijo fermentado você tem. Então, se você nunca fermentou um queijo vegetal, talvez seja porque não tem tempo para isso, e aí talvez essa não é a melhor das desculpas, porque você delega boa parte do trabalho para o micro-organismo. Então a gente não vai ter muito tempo envolvido nisso, porque é o micro-organismo que vai fermentar por nós, né? Ele está lá fazendo essa fermentação ali. Agora, às vezes você também não pode não ter fermentado um queijo vegetal por conta de achar que dá muito trabalho para fazer isso. E digo já que dá menos trabalho do que fazer um arroz. Imagina só, cortar o que tem que cortar, pegar arroz e pôr água para ferver e tal. Para fermentar um queijo vegetal, o trabalho é bem menor do que isso. E se você acha que de repente fermentar um queijo vegetal pode envolver dinheiro, aí também essa desculpa não vai colar. Porque eu vou nesse vídeo te ensinar a fazer um starter do zero e com um custo baixíssimo, que talvez seja um custo quase zero até, com coisas que você jogaria no lixo. De repente, é possível a gente fazer um starter com isso e eu vou mostrar para você no final desse vídeo aqui como é que faz. Agora, se de repente você nunca fermentou um queijo vegetal porque você não sabe, aí sim a gente vai acabar com essa desculpa nesse vídeo aqui. Eu vou então te mostrar um caminho para você fermentar o seu queijo vegetal. E isso desde a produção do starter até o encaminhamento da fermentação. Você vai ver como é fácil fazer isso e tenho certeza que uma vez que você se aventurar nisso e tiver um resultado de sucesso, eu duvido que você volte atrás e não fermente mais um queijo vegetal, tá? Bom, para a gente começar isso daqui, primeiro, o que é essa fermentação? A fermentação ela é um processo no qual micro-organismos eles vão transformar o alimento. Tá? Esse aqui é a parte mais simples para a gente entender o que é uma fermentação. Só que o interessante é que esse processo de transformação que os micro-organismos vão fazer num alimento tem, obviamente, dentre uma grande gama de compostos que vão ser produzidos, tem alguns que são mais especiais, e esses são os ácidos. Tá? E eu quero, pelo menos, falar um pouco mais desses ácidos que vão ser produzidos agora, porque é o principal ponto sensorial que a gente vai ter com um alimento fermentado. Então, normalmente, os alimentos fermentados, eles têm aquele toque mais azedinho, porque as bactérias elas vão produzir ácidos. Tá? Esse é o grande ponto. Então, uma vez que a gente entende isso, como que a gente vai trilhar o caminho para fermentar um queijo vegetal? Bom, eu não sei se vocês já leram ou assistiram Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Tem um dado momento ali que a Alice está conversando com o gato. Né? Eu não vou ser literal, mas é mais ou menos, a conversa é mais ou menos assim. Ela pergunta para o gato: gato, que caminho que eu devo seguir? Aí o gato fala: mas para onde que você quer ir? Aí a Alice fala: bom, eu não sei para onde que eu quero ir. E aí o gato sabiamente diz: bom, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho é caminho. Né? Então, eu acho que é um diálogo muito interessante esse e importante para a gente aqui, por quê? Porque a gente precisa saber onde que a gente quer chegar. Tá? Então, se a gente vai fermentar alguma coisa, a gente precisa ter claro o que vem a ser essa fermentação. Né? Ou
qual é o resultado que a gente está esperando dessa fermentação. Esse é que é o grande ponto. E eu disse isso justamente para que vocês se motivem num primeiro momento a consumir alguma coisa fermentada. Tá? E isso para quê? Para perceber qual é o gosto de alguma coisa fermentada. Só que é meio complicado a gente achar que qualquer coisa do supermercado, por exemplo, vai ser um bom representante desses fermentados, porque a gente vai fazer um fermentado em casa, tá? E qualquer coisa que tenha sido fermentada que está sendo vendida num supermercado, né, numa grande superfície, normalmente já teve algum tipo de trato. Possivelmente foi pasteurizado para que a ação dos micro-organismos elas se interrompam. Provavelmente vai ter algum conservante ali, algum regulador de acidez. Então, quando a gente vai atrás dessas coisas de supermercado, não vai ser um bom representante desses alimentos fermentados. Tá? Então, o que a gente vai buscar? Bom, às vezes em algum empório ou esse tipo de loja que vende muitas vezes produtos de um comércio mais local, né? É possível a gente encontrar algum fermentado de pequenas empresas e de pequenos negócios. E esses daí, dificilmente eles vão ser pasteurizados, eles vão ter um regulador de acidez, eles vão ter qualquer outro composto ali que vai tirar um pouco essa cara do fermentado em si. E que tipo de fermentado, então, que a gente pode encontrar nesses lugares? Bom, a gente pode encontrar chucrute, né, que é o repolho fermentado, né, ou uma couve lombarda fermentada. A gente pode encontrar kimchi, que já é também um fermentado com a base de acelga e outros vegetais como nabo, pode ter também um pouco de gengibre e tal. Mas o kimchi ele já tem a presença de pimenta, né, a pimenta goju-garu. E essa pimenta já também, né, não necessariamente vai cair no gosto de todo mundo. Mas então o chucrute pode ser um bom representante e às vezes alguns vegetais fermentados, né, que vocês podem encontrar isso como vegetais lactofermentados. Também pode vir com esse nome por conta das bactérias láticas que fermentam esses vegetais. Tá? Bom, e por que é importante isso? Porque vocês precisam saber o gosto do fermentado. Caso não encontrem nada de fermentado, ou nossa, eu não vou em empório, eu não vou querer ir atrás disso e tal, talvez o iogurte ele seja um representante mais próximo. Tá? É interessante sim que vocês vão atrás de alguma coisa diferenciada, como um chucrute, mas se não, o iogurte ele pode ser alguma coisa que traga, né, essa referência da acidez. Então, hoje em dia já é bem mais fácil a gente encontrar um iogurte vegano nos supermercados até, né? E por mais que ele tenha um regulador de acidez, por mais que tenha esses outros ingredientes ali, é mais fácil de a gente encontrar um iogurte mais natural, que não tenha sido pasteurizado, né? E também que não tenha outros sabores agregados, com fruta, com coisa. Então, tenta buscar um iogurte natural, pelo menos. Tá? E sentir o gosto que vem da fermentação, sentir a acidez. Ou seja, você, quando for provar esse iogurte da próxima vez, né, porque já deve ter provado iogurte, claro, tem ele na memória, mas a atenção ela precisa estar voltada para a qualidade da acidez, tá? Para ver o que é aquela acidez, perceber aquilo. Uma vez feito isso, e que a gente já tem então essa sensação do ácido, né, a gente pode partir para produzir então o nosso starter. Mas, primeiro de tudo, é importante a gente ter as nossas expectativas alinhadas. Tá? Porque quando a gente vai fermentar alguma coisa ou até produzir um starter, vejam vocês que a gente está trabalhando com micro-organismos, ou seja, a gente está trabalhando com outras vidas também. Né? E isso quer dizer que nem tudo que vai acontecer lá vai estar
ao nosso alcance para fazer com que tudo ocorra muito bem. Ou seja, é possível que algumas coisas aconteçam ao longo da fermentação e não dê muito certo. Né? Tenha um aroma um pouco mais desagradável, né? Ou até um sabor que não seja dentro desse padrão da acidez, que por isso que é importante a gente experimentar antes. Né? Então o que sair meio fora disso não deu muito certo. Tá? E é normal isso acontecer. Tá? É muito normal, às vezes, uma coisa dar errado. Tô dizendo isso porque não é, eu vou fazer, vai dar certo, eu vou acertar e tal, sempre vai dar certo. Gente, contaminações acontecem. Acontecem com todo mundo. Acontece comigo, inclusive, e não é uma vez no ano, não. Tá? Acontece com uma certa... Não vou dizer que também toda vez que eu vou fermentar alguma coisa contamina. Não. Mas vez ou outra pode acontecer. E é importante a gente não ter essa expectativa lá no alto de que, nossa, vai dar super certo e tal, pra gente não se frustrar e de repente achar que, isso daqui não é pra mim mesmo e tal, tá vendo? Eu não sei fermentar e tal. Não. Então, pode dar errado? Pode. E tá tudo bem. E se der errado, a gente tenta mais uma vez, né? E assim a gente vai até ter sucesso nisso. E o sucesso, ele não é difícil de ser encontrado para as fermentações, tá? Agora, como a gente tem outros micro-organismos ali, né, a gente não está sozinho nesse processo, então uma coisa que a gente pode fazer é dar as melhores condições possíveis para que só aqueles micro-organismos que a gente quer que faça a fermentação estejam ali, e não outros que a gente pode chamar de contaminantes. Né? São micro-organismos que podem deixar um gosto ruim, deixar uma cor meio estranha, deixar um gosto que não está lá dentro do que a gente espera. Então, para a gente diminuir a possibilidade de ter contaminações, é interessante a gente ter alguns cuidados. E o primeiro deles, e o principal, é em relação à limpeza. Tá, em relação à higienização das coisas. Ter, obviamente, né, as mãos limpas, a gente ter o ambiente de trabalho nosso tá limpo, tá? A nossa mesa que a gente vai trabalhar tá limpa, ou se é a pia que a gente vai trabalhar, que ela esteja limpa, né, não tá ali com outros alimentos ou outra coisa assim. Então é importante esse grau de higienização. E depois... Os instrumentos que a gente vai usar, eles também, né? Os frascos que a gente for usar, eles precisam estar super limpos e é recomendado que eles sejam sanitizados, tá? Já vou falar como que a gente chega nisso daí. Porque para a gente, então, fermentar um queijo vegetal, a gente precisa ter essas bactérias, certo? A gente precisa ter toda essa comunidade de micro-organismos. Então, como que a gente faz? Ou a gente compra, ou a gente realmente vai fazer. E no caso, não queremos gastar dinheiro. Vamos fazer o nosso starter. Tá? Essa comunidade de micro-organismos ali, o qual a gente vai utilizar para fermentar o nosso queijo vegetal, é chamada de starter. Agora, como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai precisar de um vidro disso aqui, tá? Um vidro com tampa, né? E basicamente é isso. De instrumento que a gente precisa é isso. A gente vai precisar também de alguns vegetais. Então, que vegetais que a gente pode usar? O que vocês tiverem disponível na geladeira e no seu frigorífico, você pode utilizar. Tá? E normalmente a gente pode utilizar até aquelas partes que a gente iria jogar fora. Imagina só que você comprou um brócolis e vai aquelas folhas, ou até você vai usar só a parte da flor ali mesmo, né? E vai sobrar um caule, que esse caule seria jogado fora. Você pode utilizar algumas partes desse caule aí, né? O que seria jogado fora, utilizar para fermentar. Porque o objetivo nosso aqui vai ser justamente a água da fermentação, e não o vegetal que vai estar lá em si. Né?
Ou uma couve-flor, por exemplo. Comprou uma couve-flor, aquelas folhas da couve-flor, se você joga fora, pode usar elas para fermentar. Ou até pode pegar um pedaço de brócolis mesmo, um pedaço de couve-flor, um pedaço de pimentão, colocar, enfim, o que quer que seja, que você vai pegar e colocar dentro desse pote aqui, tá? Bom, preferencialmente vegetais orgânicos, né, porque não vai ter pesticida. O que o pesticida faz? Ele mata, né, os insetos que vão comer ali. E pode também fazer com que os micro-organismos eles tenham uma certa deficiência na sua vida. Tá? Então, por isso que é importante a gente prezar pelos orgânicos. Mas, já digo, se não for orgânico, ou não tem essa certeza e tal, pode ficar tranquilo porque vai dar certo isso. Tá? Não é por conta disso que a coisa não vai ser fermentada. Bom, então a gente tem já os nossos vegetais separados, né, que a gente vai só lavar em água corrente mesmo, separar. E esse potinho aqui, ele precisa passar por um trato. Primeiro que a gente vai lavar, muito bem lavado, a tampa, lavar o vidro, tá? E depois a gente coloca uma água para ferver. A hora que essa água ferveu, a gente vai pegar, né, essa chaleira aí, encher com essa água fervente até derramar um pouco, tá? E com a tampa a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai colocar água na tampa aqui até transbordar e vamos aguardar pelo menos 15 minutos. Tá? Deixa 15 minutos ali, essa água fervendo em contato com o vidro. Tá? Isso daqui é vidro, isso é muito importante. Plástico, evita. Tá? Evita no sentido de não use. Porque, como eu falei para vocês, o grande ponto da fermentação é a criação de ácidos, ou seja, os micro-organismos eles vão produzir ácidos. E quando a gente tem um pH mais baixo ou um meio mais ácido, alguns materiais eles podem ser agredidos por esse pH mais baixo, tá? Por essa acidez. Então, se de repente você tem um pote desse de plástico, pode ser que essa acidez ela vai agredir o plástico e trazer alguns compostos desse plástico para a água, e daí a gente vai comer isso daí, a gente não quer. Então, o vidro ele é um material bem inerte e a gente pode confiar nisso daí. Então, depois dos 15 minutos ali da água fervendo, a gente vai desprezar essa água aí, vai estar quente o vidro, muito cuidado, tá? E a gente vai preparar então o nosso starter. Como que a gente faz? Primeiro, a gente coloca os vegetais aqui, que vai chegar, né? Vai completar toda esse vidro aqui com os vegetais. E depois a gente precisa colocar água aqui dentro, só que é uma água com sal, tá? E aí vem a questão, muito bem, quanto de sal que eu vou colocar nessa água? Bom, aí eu vou dar duas opções. Se você tem uma balança em casa, que aquelas balanças culinárias que vai até 3 quilos normalmente, 5 quilos, sei lá e tal, maravilha. Então qual que vai ser o procedimento? A gente vai pegar esse vidro aqui, que já está com os vegetais aqui, colocar na balança, apertar a tara para ficar 0 na balança, e aí você vai pegar uma água filtrada, temperatura ambiente, e começa a colocar. Só que dessa vez a gente não vai deixar transbordar. A gente vai deixar isso daqui para chegar na borda do nosso frasco. E aí, uma vez que a gente fez isso, a gente vai olhar o peso dessa água. Porque se a gente fez a tara, todo o peso que está sendo mostrado na balança é da água. Tá? Uma vez que a gente tem ali, a gente vai calcular 3% desse valor. Então, para ficar fácil as contas, imagina só, se deu 100 gramas de água, 3% de 100 gramas são 3 gramas. Então a gente pesaria depois 3 gramas de sal e colocaria as 3 gramas de sal aqui, fecha, chacoalha para homogeneizar bem, né, para o sal dissolver nessa água, se espalhar por toda
esse volume interior aqui e tal. E depois, aí sim, a gente abre, volta aquela água filtrada e coloca até chegar no limite mesmo da borda desse frasco. A gente vai tampar e pegar um pratinho, colocar isso daqui num prato e deixar num lugar na nossa cozinha que não bata sol direto, tá? Um lugar mais fresco, deixar ali. E tá feito. Ah, mas eu não tenho uma balança. Maravilha. Se você não tem uma balança, então, vamos lá, você vai pegar o seu frasco, deixou aquela água fervendo fora, colocou os seus vegetais aqui, e daí, em um outro recipiente, você vai colocar a água filtrada, tá? Um pouco de água filtrada, vai colocar sal e vai experimentar essa água. Porque a salinidade dessa água, ela precisa estar parecida com a água do mar. Bom, provavelmente você já se banhou no mar, já sentiu o gosto da água do mar, sabe mais ou menos quão salgada é a água do mar, e eu vou dizer para vocês que aquela água do mar ela tem uma salinidade que beira aí os 3,5%. Tá? Isso daí, obviamente, varia, né? Mas é mais ou menos por aí. Então dá para a gente se guiar um pouco por conta dessa lembrança que a gente tem da água do mar. Ou seja, a gente vai colocar sal nessa água que lembre, na quantidade que lembre a água do mar. Uma vez que a gente colocou, experimentou e parece água do mar, aí a gente pega essa salmoura e coloca aqui até chegar no limite, tampa, não precisa fechar forte, só colocar, fechou, pratinho e um lugar na cozinha ali que não bata o sol direto. Tá? E aí vamos deixar. Dia seguinte, vai lá, olha, vê como é que tá. Parece que não aconteceu nada. No outro dia, aí a coisa já começa a mudar. Tá? Então, o que vai acontecer? Qual é a transformação que vai ter? Olha, eu tenho um starter meu aqui e eu vou mostrar para vocês qual é a transformação. Ele está condensado aqui porque estava na geladeira, no frio. Né? Mas olha só como é que está aqui. Vocês percebem que é uma água turva, né? É uma água bem turva. Se eu coloco o dedo meu aqui atrás, mal consegue ver através da água. Tá? É isso aqui que vai acontecer com a água dos vegetais. Ela vai ficar turva. A hora que ela começar a ficar turva, então essa turbidez ela vai aumentando conforme o tempo passa, tá? Conforme os dias passam. E aí, o interessante é que, a hora que você percebe que ela começou a ficar turva, experimenta e vê como é que tá. Ela vai estar salgadinha, talvez quase azedinha assim, deixa mais um dia. Aí experimenta de novo. Tá com um azedinho, olha, dá para perceber já um azedinho interessante aqui. De repente está pronto. Se tiver com turbidez e tiver com azedinho, maravilha, está pronto. E aí você pode pegar um outro pote desse daqui, fazer o mesmo procedimento de limpeza, tá? Lavar muito bem lavado, colocar água fervendo, deixar ali 15 minutos, jogar essa água fervendo fora e deixa ele esfriar um pouco. Tá? Tampa e deixa esfriar. A hora que esfriou, você vai pegar o seu outro pote com os vegetais e coar, para você separar e ficar só com a água. Esses vegetais, de repente, pode comer. Ele vai estar fermentado ali, vai estar salgadinho, vai estar uma delícia. Dá para comer. Agora, o importante para nós é a água, que a gente vai guardar num potinho, tá? E aí é essa água que vai ser o nosso starter. Esse potinho pode ir para a geladeira, ele pode ficar lá no frigorífico e aguenta bastante tempo. Se você fez esse procedimento de limpeza bem feito, ele pode aguentar ali 2 semanas, 3 semanas, tranquilamente, 1 mês de repente. Tá? Isso daí é só depois com o aroma e o sabor que a gente vai ver se estragou ou não, mas aguenta muito bem. Então, uma vez que a gente já tem o nosso starter pronto, vamos fazer um queijo vegetal fermentado. Tá?
E agora, como que vai ser esse queijo vegetal fermentado que a gente vai fazer? Olha, por ser o primeiro, eu sugiro que seja um cream cheese, tá? Um queijo vegetal para passar no pão. Eu acho que esse é a melhor sugestão que eu possa dar. Por quê? Porque como você ainda não fermentou nada, né, não chegou a fermentar nenhum queijo vegetal, esse queijo vegetal, para passar no pão, ele é muito bom, por quê? Porque, primeiro, você não vai ter problema com quantidade de água. Não vai ter aquela precisão mais fina com a quantidade de água que você vai colocar para esse queijo vegetal. Tá? Para fazer um que fique mais firme, aí é uma outra conversa, a gente precisa trabalhar um pouco essa questão da quantidade de água. Para esse, nem tanto. Tá? Depois, não envolve maturação, ou seja, ele vai ficar pronto tão logo ele fermente. Então a gente não precisa esperar, sei lá, 15 dias, 20 dias, um mês para ficar pronto. Fermentou, ele vai estar pronto. Tá? Então, por isso que eu acho que é interessante vocês começarem com esse tipo cream cheese. Tá? E agora, como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai escolher uma base, né, uma oleaginosa, uma castanha ou uma semente de girassol, por exemplo, né, ou até mesmo amendoim cru. Mas enfim, eu sugiro nesse primeiro teste que faça com castanha de caju, porque ela é mais neutra, depois que ela fica de molho, ela absorve água, ela fica também mais tranquila para bater, você consegue formar um creme mais liso. Acho que o resultado final com isso daí vai ser muito melhor. Eu acho que vocês vão acabar se surpreendendo no bom sentido, muito mais utilizando a castanha de caju, tá? E aí vai depender do liquidificador que vocês têm, do mixer que tem, do blender e tal, qualquer coisa assim, a quantidade de castanha que vocês vão usar. Mas, para ter uma ideia de uma proporção mais ou menos aqui, se vocês, a cada 100 gramas de castanha de caju seca, vocês podem usar 2 colheres e meia de sopa de líquido, tá? Esse aqui é o ponto. Agora, dessas 2 colheres e meia de sopa de líquido, pode ser 1 colher de sopa de probiótico, né, desse starter que a gente fez, e 1,5 de água, tá? Porque também a gente não vai colocar tudo em probiótico. Ou seja, se a gente for fazer 250 gramas, por exemplo, a gente já pode usar 6 colheres de sopa de líquido. E 250 gramas de castanha seca, pesada, tá? E aí 6 colheres de sopa de líquido, das quais 3 pode ser de probiótico e 3 pode ser de água, tá? Agora, o interessante é a gente pegar então essa castanha, colocar ela em água, lavar ela, né, em água corrente, depois colocar ela de molho numa água filtrada, deixa ela aí da noite pro dia, tá? E aí no dia seguinte vai escorrer essa castanha, lavar essa castanha e colocar ela para bater. Já separa essas 6 colheres de sopa, 3 de água e 3 de probiótico, tá? Porque você vai começar a triturar essa castanha, de repente você pode usar essa água aí aos poucos. Então você coloca primeiro 3 ou 4 colheres de sopa, bate um pouco ali, revolve a coisa, bate mais um pouco, tá? A hora que percebe que está forçando um pouco, coloca mais o outro tanto de água e aí a coisa vai, né? Vai ser interessante usar um pouco de sal também. E de sal, eu acho que para 250 gramas de castanha de caju seca, vocês podem usar menos que 1 colher de chá de sal, tá? Quase 1 colher de chá de sal inteira. E aí eu estou falando daquelas colheres medidoras, né, que é mais fácil da gente perceber o exato volume que a gente vai colocar, né, a quantidade exata. Mas é interessante, então, não ter essa colher muito cheia. Tá? Então, quase cheia de sal, acho que... Mas é claro, né, o sal é a gosto, então depois que vocês trituram ali, vocês vão perceber qual que é o gosto daquilo e se está bem salgado, né, ou está no ponto de sal
para vocês, então sempre é aconselhável colocar menos, né? Começa com meia colher de sal e vai aumentando aos poucos, mas não vai passar de uma colher de chá de sal, isso daí eu garanto, porque mais do que uma colher de chá de sal para 250 gramas de castanha já fica bem salgado e não é o que a gente quer. Uma vez que a gente tem então toda essa castanha de caju triturada, já num creme liso, a gente transfere isso para um recipiente de vidro, tá? Transferimos para lá, vamos tampar isso, pode ser com papel filme, tampa isso daí, ou com a própria tampa desse recipiente de vidro, né? E depois que está tampado, aí sim é que a fermentação começa. Porque a gente vai deixar isso num lugar mais fresco, na nossa cozinha, sem a ação direta do sol, tá? E a gente vai precisar acompanhar isso. Um bom guia é quanto tempo demorou para o starter ficar pronto. Se demorou 2 dias só, quer dizer que a temperatura na sua cozinha é um pouco alta. E aí essa castanha de caju ela vai fermentar um pouco rápido também. Tá? Se demorou 5 dias para o starter ficar pronto, quer dizer que a sua cozinha está um pouco mais fria. Vai demorar um pouco mais para essa massa de caju fermentar. Mas eu posso dizer que, em termos médios ali, a gente pode considerar de 10 a 20 horas para a fermentação acontecer. Tá? Vai ser mais ou menos nesse tempo que a gente vai ter um resultado satisfatório. Mas é importante que depois de 10 horas ou 12 horas, 10 horas de fermentação, né, você pega uma colher ali e experimente e vê se está azedinho. Se tiver azedinho, ó, já começou a fermentação, tá indo, mas tá um azedinho que para você tá ótimo, excelente, ou falta um pouco. Se falta, deixa um pouco mais. Né? E vai provando, dali 2 horas, prova de novo. E aí, ainda está faltando, mas está quase. Então, dali 1 hora, prova de novo. Nossa, agora chegou num ponto maravilhoso. Põe na geladeira. Aí você põe ali no frigorífico e já está pronto. Né? Porque a baixa temperatura vai fazer com que a atividade metabólica dos micro-organismos se reduza muito. Então a fermentação ela vai ser praticamente interrompida. Não vai ser interrompida, mas os micro-organismos eles vão trabalhar muito mais lento. Tá? E aí, sim, uma vez que está ali na geladeira, já está pronto. É lógico que se deixar esfriar, né, pegar a temperatura da geladeira ali, vai ficar mais gostoso até. No dia seguinte, vai ficar melhor ainda. Porque tem esse tempo de arredondamento desse produto que a gente fez. Dali 2 dias vai estar melhor ainda. E nisso você já está consumindo. Você vai perceber que a hora que estiver acabando é a hora que está é a hora que tá melhor. Porque já está muito mais arredondado esse produto final. Tá? Quanto tempo vai durar na geladeira isso? Vai durar o tempo que você sentir que está azedo demais para ser consumido. E isso demora, tá? Demora pelo menos uns 10 dias. E eu acho que em 10 dias você já consumiu tudo que foi produzido. Tá? Então, espero que isso tenha estimulado vocês a fermentarem. E, obviamente, qualquer dúvida que vocês tenham em relação a isso, né, qualquer obstáculo que possa surgir no meio do caminho, vocês deixem um comentário ali que eu vou responder para vocês. Até a próxima.